Porém, outro exemplo muito mencionado sobre o homicídio privilegiado é o da chamada eutanásia. A eutanásia que é crime no Brasil e que vamos chamar também de um homicídio piedoso. Quando você ouvir a expressão homicídio piedoso, saiba que essa referência é a eutanásia. Mas o que as provas de concurso, o que as bancas examinadoras querem que o candidato saiba? Que ele saiba a diferenciação entre alguns termos que aparecem agora aí na sua tela, que são a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia e o suicídio assistido. Qual seria a diferença entre essas expressões eutanásia, ortotanásia, distanásia e suicídio assistido? É o que a gente vai estudar agora sobre a diferença entre essas quatro expressões que você precisa conhecer. Então, sobre a eutanásia ou homicídio piedoso, ocorrerá quando a morte for provocada em pessoa com forte sofrimento, doença incurável ou em estado terminal e movida pela compaixão ou piedade. Então, na eutanásia, normalmente eu tenho aquela pessoa com algum tipo de laço afetivo com a vítima que, vendo aquele sofrimento com a pessoa em estado terminal, acaba por praticar uma ação ou omissão dolosa no sentido de que a vítima morra. Por exemplo, desligando o aparelho que mantém a vítima viva, ou ainda deixando de dar o medicamento que mantém aquela pessoa viva. A eutanásia pode ser praticada tanto por ação quanto por omissão. Eutanásia é crime no Brasil. Existem projetos de lei no Congresso Nacional para a regulamentação da eutanásia. No entanto, até o presente momento, não se admite a eutanásia como uma excludente do crime no direito penal brasileiro. Eutanásia é crime. Uma vez configurada, haverá redução de pena de 1/6 a 1/3 na forma do 121, parágrafo 1º. Mas lembre-se, como eu já disse, eu tenho no homicídio privilegiado algo muito próximo de uma absolvição no tribunal do júri. A depender da argumentação utilizada pela defesa em plenário, é até possível que, diante de uma situação de eutanásia, possa haver o reconhecimento da absolvição por uma clemência por parte dos jurados. Agora, a configuração do crime existe. Dogmaticamente, eu vou considerar a eutanásia como crime de homicídio. A ortotanásia também é outro fenômeno importante para que a gente possa abordar. Neste caso, o doente já está em processo natural da morte e recebe uma contribuição do médico para que este estado siga seu curso natural. Assim, ao invés de se prolongar artificialmente o processo de morte, que seria a distanásia, deixa-se que este se desenvolva naturalmente, ocorrendo a ortotanásia. Somente o médico pode realizar a ortotanásia e ainda não está obrigado a prolongar a vida do paciente contra a vontade deste e muito menos aprazar sua dor. Quanto à ortotanásia, esse fenômeno ele não configura crime e, na verdade, ele vai permitir que o paciente, aquela pessoa que está doente, em estado terminal, tenha uma morte mais digna em razão de um procedimento, uma conduta médica que vai permitir que aquela pessoa tenha uma morte natural em vez de ser submetida aos tratamentos que deixariam essa pessoa mais tempo viva. Vou dar um exemplo para ficar muito claro para você o significado da ortotanásia. O exemplo do ex-governador Mário Covas, que tinha um câncer em estado terminal, ex-governador de São Paulo, e ele então, preferindo vir a passar os seus últimos dias com a família, ele teve alta do hospital, já com a morte iminente, porque o câncer estava em estado avançado, só que em vez de submeter ao tratamento no hospital, onde ele ia, na verdade, viver mais dias, ele preferiu viver menos dias com a família em casa. Situação típica de ortotanásia. Então, a ortotanásia, ela dá a possibilidade ao paciente de ter uma morte digna, em vez de ter a sua vida um pouco mais alongada, porém num estado de sofrimento maior. É melhor que seja abreviada,
essa vida do paciente para que ele possa passar os seus últimos dias com a família, possa realizar os últimos desejos. Essa é a ideia quando a gente fala de ortotanásia. Portanto, ortotanásia não configura crime. Não é crime no Brasil esse fenômeno da ortotanásia. Além da ortotanásia, a gente vai falar agora da distanásia. O que eu tenho na chamada distanásia? A distanásia é um fenômeno que também não configura crime, e aí eu tenho um conceito da professora Maria Helena Diniz, que diz que trata-se do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte. Significa que alguém está em estado terminal e o que se busca é postergar ao máximo a morte dessa pessoa. Um exemplo muito claro que nós temos é o exemplo do piloto Schumacher, que se acidentou já há alguns anos e na data de gravação dessa aula o piloto ainda se encontra vivo em razão de todos os recursos possíveis encontrados na medicina para a postergação da sua morte. É uma situação clássica de distanásia, a situação do piloto de Fórmula 1 Schumacher. E para fechar a comparação, vamos ver o que é o suicídio assistido, que na verdade configura o crime do artigo 122 do Código Penal aparecendo na sua tela. O agente responderá pelo artigo 122, que é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Portanto, auxiliar alguém, induzir, instigar ao suicídio, configura crime, o crime do artigo 122 do Código Penal, que é o induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio ou à automutilação. Tipo penal que inclusive sofreu algumas alterações no ano de 2019, incluindo também a automutilação, dentre outras alterações, mas nesse momento é importante que você saiba que o suicídio assistido também é um parâmetro de comparação em relação à eutanásia, ortotanásia e distanásia. Numa eventual dissertação sobre o tema eutanásia, por exemplo, é importante que o suicídio assistido seja mencionado, configurando o crime do artigo 122 do Código Penal.